Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar sobre governança corporativa e ASR. Eu sou a Gabriela Eugênio, responsável aqui pelo marketing dentro de certificação no Bureau Veritas, e tenho o prazer de moderar o evento. O nosso objetivo aqui hoje, gente, é a gente compartilhar informações sobre as práticas em governança corporativa, né? A gente vai abordar é, como o compromisso das empresas com sustentabilidade, ele precisa ser relatado, a importância desses relatos, e mais do que isso também, a importância sobre a asseguração dessas informações, a veracidade das práticas, né, sociais, ambientais de governança que a empresa está trazendo aí para o mercado. E para isso a gente trouxe aqui o time de peso, né? A gente vai contar aí hoje com a participação do Rodrigo Oliveira, nosso coordenador de sustentabilidade, coordenador técnico aqui no BV. A Bruna Vieira, nossa consultora, ela veio hoje para apoiar-nos, porque a Nádia, que também está aqui, teve um problema de saúde, ela está com a voz afetada, né, por motivo de saúde, mas ela também está aqui conosco, a presença, marcando presença aqui. E antes da gente começar, eu só quero avisar vocês que as câmeras e os microfones, eles estarão fechados, né, durante aí esse momento. Mas aqui embaixo vocês podem ver que a gente tem aqui uma caixinha de Q&A, tá? Em que vocês podem deixar as suas perguntas e respostas, né? Para que vocês possam participar com a gente. E aí a gente vai respondendo, dependendo da pertinência, durante o evento ou no final, tá bom? Bom, Rodrigo, pode chegar aí, se apresentar para o pessoal também, tá bom? Oi, Gabi, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Sim, te escuto. Não sei porque a câmera não está abrindo nesse momento. Vamos ver aqui, né? A gente faz ao Vê Se vivo. se você precisa me liberar aí, por favor. Vamos ver de novo. Ah, agora sim. Pronto. Vamos lá. Tinha me travado aí. Pode se Bom, apresentar aí, gente, é pessoal. um prazer, primeiramente, né, estar podendo compartilhar com vocês aqui algumas experiências que o Bureau Veritas traz na sua longa jornada de trabalho, de quase 200 anos aí, né? Eu sou o Rodrigo Oliveira, como a Gabi falou, estou como coordenador técnico da área de sustentabilidade, tá? Divido a pasta com mais um colega aqui. Então, cuido da parte de mudanças climáticas, mercado de carbono, né? Uma parte mais voltada para esse mercado, bastante atual, né? Bastante falado no momento. Então, a expectativa aqui, eu sou biólogo de formação, tá? Acho importante falar isso. Eu sempre identifico alguns colegas aqui quando a gente está falando com vocês. Então, eu sou biólogo de formação, tenho um mestrado em engenharia ambiental e sanitária e uma pós, um MBA em gestão de negócios sustentáveis, né? Então, carreira inteira voltada para essa questão de meio ambiente, posteriormente sustentabilidade, ESG, e a gente acaba vendo com a experiência que as coisas realmente estão integradas, né? A gente não consegue falar de uma coisa isoladamente. Então, Gabi, se você puder compartilhar, por favor, a apresentação. Beleza. Estão vendo a minha tela? Ok, estou vendo, sim. Perfeito. Bom, pessoal, então, assim, como a Gabi falou, a gente está disposto aqui a responder as perguntas, né? Fiquem à vontade aí para escrevê-las aí no chat, se possível a gente vai respondendo. Como a Gabi falou, se tiver alguma conveniência para o tema que a gente está falando no momento, a gente para e responde sem problema nenhum. Se for uma pergunta um pouco diferente do que estiver falando no momento, a gente responde no final, sem problema. Gabi, pode passar mais uma, por favor? Então, pessoal, a gente vai falar então aqui um pouquinho nessa coisa da governança, né, corporativa e essa asseguração, né, que a Bureau Veritas faz nos relatórios de sustentabilidade. E para a gente poder trazer aqui uma sequência lógica, assim, de ser um pouco mais didático, acho importante a gente passar rapidamente por esses slides. A gente está totalmente
inserido nesse tema corporativo que é o ESG, né? A gente vai poder falar um pouquinho mais para frente o que é isso, né? Esse triple bottom line, você poder entender um pouquinho. O ESG tem alguns desdobramentos e a gente vai, nesse momento aqui, se ater a tríade, né, de ambiental, social e de governança, mas um pouquinho mais na parte de governança corporativa, que é o tema, né, que a gente espera tratar com vocês aqui hoje. Isso, então, é desenvolvido, é mensurado, e aí já dando alguns spoilers que a gente vai ver aqui para frente, isso é mensurado através de um relatório de sustentabilidade que tem ficado com bastante, tem ganhado bastante visibilidade, né, nesses últimos tempos por conta disso, né, da questão da transparência, da mensuração. E então, para finalizar, a gente fala um pouco dessa asseguração do relatório, né, o que traz então um peso aí nessa divulgação dessas informações, como a Gabi falou, a parte de veracidade, né, das informações. Então a gente vai um pouquinho aqui do mais macro até chegar ao ESR. Mais um, Gabi, por favor. Bom, então a gente vai contextualizar um pouquinho rapidamente, prometo ser breve aqui, né, nesse slide, mas assim, só para a gente entender um pouquinho que esse tema ele já vem sendo discutido há algum tempo, né, apesar desse boom de sustentabilidade, de ESG que a gente tem passado nos últimos tempos. Desde 79, o Carroll, então, no momento assim de raciocínio empresarial, vamos chamar assim, pensou então no modelo tridimensional, né, uma coisa meio 3D, já dando um pouquinho do spoiler do que viria pela frente, mas pensando muito na parte de economia, na parte legal, né, de responsabilidade legal e na parte de ética, né? Então, de novo, né, já tentando fazer esse caminho, no entanto, era uma coisa nova que precisava ser testada, que precisava ser diluída dentro das corporações, né, para a gente entender como isso seria tratado, né? Numa realidade assim corporativa, né, com esse objetivo de testar investimentos, inclusive, que era a principal intuito do Carroll, né, quando pensou nisso. E aí, em 94, então, a gente teve talvez o grande pensador desse tema, que foi o John Elkington, que é considerado aí o pai do ESG, né? Quem conhece um pouco do tema, com certeza já ouviu falar um pouco do John Elkington, de algumas publicações que ele fez acerca do tema. Então, ele acaba tendo uma visão um pouco mais ampla, né, enxergando um pouquinho mais longe do que o aspecto simplesmente financeiro da coisa, né? E aí nasce, então, esse conceito, como eu tinha mencionado anteriormente, de triple bottom line, né? Essa tríade de preocupações, vamos dizer assim, né? E aí, para corroborar com isso, em 2004, 10 anos depois, então, esse senhor aí, o Kofi Annan, né, que na época era secretário-geral da ONU, né, fez uma provocação, então, numa reunião com 50 CEOs, né, do mercado financeiro, uma reunião periódica que acontecia na ONU, e tratavam, obviamente, majoritariamente do tema financeiro, né? Ele então fez essa provocação, né? Por que então será que a gente consegue crescer de uma forma financeiramente estável, né? Falando, que é o primordial, né, para o crescimento de qualquer empresa. A gente não pode nunca deixar de falar da parte financeira, que é muito importante. Mas será que a gente consegue atrelar isso, né? As condições sociais, né? Pensar um pouquinho no entorno, né, do que está nesse sistema corporativo, pensar um pouquinho na parte ambiental, né, na coisa das gerações futuras, do que a gente está deixando de legado para nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, nossos netos, enfim. Será que a gente consegue abraçar isso de alguma forma? Ele entendeu que seria talvez um espaço interessante, porque eram homens com poder de persuasão muito grande, que lideravam, então, toda essa informação, né? Porque o mundo desde então já girava em torno dessa questão financeira, então eram CEOs de grandes marcas, de grandes empresas voltadas para o mercado financeiro. E aí então ele pensou, será que a gente pode replicar isso, talvez mexendo um pouco no bolso das empresas, né, e criar essa pressão de mercado? Será que a gente consegue agregar valor às empresas fazendo isso, né? Então, em 2004, acabou sendo publicado, juntamente com o mercado, com o Banco Mundial, desculpa, o Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, uma publicação muito conhecida, principalmente para quem é da área, que é Who Cares Wins, né? Que a tradução ao pé da letra quer dizer que quem se importa ganha, né? Quem cuida ganha. Então, assim, era esse o intuito, né? Será que a gente está pensando ao contrário? Será que a gente economizar em algumas questões vai trazer um retorno financeiro? Ou será que é justamente o contrário?
vamos abrir os olhos, né, para outras vertentes, isso vai agregar valor à marca, isso vai trazer a sociedade, né, para o nosso lado, os jovens, enfim, será que isso vai ter esse apelo, né? E foi uma tacada de mestre, eu diria, né, porque realmente houve essa pressão de mercado, né, e hoje em dia a gente vê, né, a importância das empresas que cumprem, estabelecem essa agenda de SD, né, na sua corporação, né? Pode passar mais um, Gabi, por favor? E aí, da onde veio isso, né? Obviamente, isso surgiu então da cabeça desses pensadores que tinham essa mente mais aberta para esse pensamento fora da caixinha, vamos chamar assim, né? E isso então se converteu, se abriu no que a gente hoje conhece como os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS, né? Foi uma forma então da gente destrinchar essa tríade, né? Em objetivos e iniciativas mais palpáveis, né? Onde a gente conseguia realmente ter a possibilidade de mensurar algo, de medir algo, né? Então, as ODS acabaram sintetizando esses desafios ambientais, sociais e de governança, né? Que a sociedade tanto pedia, né? E passava por isso, né? Mais um, Gabi, por favor. Pode passar mais um, tá, Gabi? Obrigado. E aí, então, só para trazer aqui, corroborar o que eu tinha minha fala anterior, né, a gente vê então uma interlocução muito grande entre esses temas, né? E a gente pode facilmente fazer esse desdobramento das ODS dentro de cada pilar desse que a gente está falando. Então, essa Agenda 2030 é a principal guia para as empresas se adequarem às atividades, né? Então, isso tem muito a ver, sem querer abordar outro tema, então a gente vai fazer matriz de materialidade, vai, né, temas voltados para a parte mais integrada do relatório de sustentabilidade. Mais uma, Gabi, por favor. E aí, então, já falei um pouco, né, disso no início, mas quais seriam então as vantagens, né, de incorporar esse tema nas empresas, né? Primeiro, a valorização da imagem, né, a valorização institucional corporativa, né, que, como eu mencionei antes, essa visão que o Kofi Annan teve lá atrás, né, de mostrar que isso poderia agregar valor, enfim, acabou que realmente Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, ECO 92, uma série de marcos, né, vieram confirmar para a gente a importância então do tema ambiental, do tema social. Né? A gente hoje é quase impossível a gente não falar nisso, mesmo no âmbito corporativo, né? Então, a parte de investimento, né, dos investidores, então, isso traz uma maior credibilidade, né, e uma confiança maior para o investimento nas empresas. Então, foi aquela questão que eu mencionei também anteriormente, de que agregando valor, talvez isso fosse interessante, né? Ao contrário do que muita gente pensava no início, o fato de trazer esses conceitos para dentro da empresa poderia trazer, inclusive, uma margem financeira melhor, né? Gera, então, essa questão de envolvimento e fidelização dos clientes, né? Porque quem pensa com esse viés social, esse viés ambiental, realmente são pessoas que falam a mesma língua, né? Então a gente acaba criando essa fidelização com esses clientes, fortalece a gestão de risco, né? Nessa tríade, porque você acaba abrindo os olhos para várias outras questões que há um tempo atrás, talvez há 2 décadas atrás, a gente não olhava, né? Desenvolve então essa gestão mais planejada, né? A gente consegue estrategicamente pensar melhor no desenvolvimento corporativo, né? E abrangendo, obviamente, essa tríade aí no nossa estratégia, no nosso plano estratégico corporativo, né? Atrai os profissionais, obviamente, todo mundo quer trabalhar numa empresa, né, que tem essa preocupação hoje em dia, que tem essa vertente forte, que olha para o mercado de uma maneira diferente. A gente tem alguns selos e carimbos e chancelas que mostram isso, né? Great Place to Work, enfim, uma série de exemplos que a gente poderia dar aqui que mostram, né, a importância disso para as empresas. E, obviamente, de novo, como eu falei, a melhora do resultado financeiro, né? Que, diferentemente do que era pensado anteriormente, essa junção de pensamentos e de problemáticas no entorno da sociedade e na parte ambiental acabou trazendo valores, né? Mais um, Gabi, por favor. Bom, então, dando continuidade ao tema, existe uma ordenação, né, nesse canal, uma coisa, uma espinha dorsal, vamos chamar assim, para quando a gente vai pensar numa governança corporativa, né?
Então, a gente tem alguns temas que a gente vai ver nos próximos slides que são primordiais para isso, e esses temas são desdobrados em algumas ações, né? E algumas imagens e algumas projeções que a gente faz dentro da corporação, né? Então, por exemplo, a existência de canal de denúncias, algumas ferramentas, né? Me fugiu a palavra, agora veio. Algumas ferramentas importantes para que a gente faça essa gestão, né? Para a gente ter uma estratégia com base, né? Então, assim, a existência de canal de denúncias é uma ferramenta importante, a solidez financeira, a ética nos negócios, a relação governamental, a conduta corporativa e a composição da diretoria, que hoje em dia a gente entende que essa coisa do ESG, da sustentabilidade, da governança corporativa é algo cultural, né? Se isso não vier de cima para baixo, realmente é difícil a gente conseguir disseminar isso na cultura da companhia, né? O CEO, o presidente, precisa ter essa preocupação, entender essa problemática para que o cara lá da ponta também entenda assim, né? Mais uma, por favor, Gabi. Então, como eu estava falando aqui, a gente tem as questões primordiais quando a gente fala da questão de governança corporativa e algumas palavrinhas recorrentes que a gente vai ver muito daqui para frente. Então, a gente fala de transparência, né? Que seria isso, né? Mostrar resultados, independente deles serem bons ou ruins, né? A gente tem que deixar isso claro. É muito nobre e, infelizmente, não tão comum assim a gente ver esses registros nos relatórios de sustentabilidade. Então, por isso, a importância, né, dessa veracidade, da asseguração desses relatórios. Então, assim, é nobre, né, a gente mostrar os resultados, tanto bons quanto ruins. Então, isso traz transparência para o negócio, né? A parte de igualdade está muito ligada com a questão da organização e das partes interessadas estarem alinhadas na questão legal, inclusive. A parte de equidade, que também está muito em voga nos dias de hoje, né? A gente realmente poder dar condições iguais a pessoas que partiram de origens diferentes, né? E para que elas possam realmente atingir o mesmo objetivo, mesmo tendo caminhos um pouco mais árduos do que os outros, né? Mas dá a possibilidade das pessoas realmente serem tratadas com equidade. E aí entra aqui uma série de questões de diversidade, né? Enfim, etnia, uma série de outras questões que também são muito importantes para quando a gente está falando, inclusive, do setor corporativo, né, dentro da empresa. Prestação de contas, né, que a gente mostrar de forma clara esses resultados, né, e assumir riscos disso, né, de determinadas decisões que são tomadas. Então, é algo que realmente é importantíssimo para esse pilar de governança. E a responsabilidade corporativa, né, que é meio que veio aí amarrar isso tudo, que é zelar pela continuidade da empresa, né, protegendo os ativos da empresa, abraçando então essas partes interessadas, né, desde os colaboradores, passando pela sociedade, porque não é a comunidade do entorno, né? Então, trazer realmente esse pilar de responsabilidade corporativa para dentro do negócio, né? Mais um, Gabi, por favor. Então, pessoal, tentando fazer uma amarração de tudo que eu já falei até agora, a base para essa governança corporativa vai estar muito baseada, então, na demanda pelo resultado financeiro, né, que antigamente era o primordial e hoje não é mais, né? Ao longo desse tempo, então, a sustentabilidade acabou ganhando espaço, né, nisso. Então, a questão que eu falei de pressão de mercado, ferramentas para... A gente precisa... Deu-se a necessidade de a gente criar ferramentas para demonstrar isso, né? Daí a gente passa, então, pelo surgimento de relatórios de sustentabilidade, a pressão de mercado, que é algo importante. Eu acho que isso fez com que realmente as empresas, mesmo aquelas que têm um pensamento muito voltado para a parte financeira, foi um start para elas iniciarem nesse processo, né? E isso acabou trazendo de arraste uma série de outros temas importantes para dentro da corporação. Então, as empresas passaram a ser bem vistas quando mostram essa responsabilidade social e ambiental, né? Não só a parte financeira e econômica, e agregam valor, né? Ganhando, inclusive, mais dinheiro, como a gente já repetiu aqui. Então começa a necessidade, então, de, como eu disse, já trazendo para a parte da ferramenta, né, essa necessidade de medir, de gerir, né, de mensurar as informações, esses indicadores, né? Então veio a figura do relatório de sustentabilidade, que é um relato fiel do que está acontecendo na corporação. Realmente quem tiver oportunidade, e existem ótimos exemplos aí de relatórios muito bem elaborados aí,
quando a gente realmente entende todo o perfil, todo o core da empresa, se a gente fizer a leitura desses relatórios de sustentabilidade, passa por várias áreas, né, da empresa e com uma grande visão, uma lupa nas questões ambientais, sociais e de governança, né, corporativa. Tem alguns padrões que a gente mundiais que a gente segue, no caso a gente está falando aqui de GRI, né? Enfim, é uma ferramenta importante para a gente relatar isso, né, e mostrar então essa questão da transparência, né? Tem uma outra palavra muito importante dentro desses requisitos que a gente vai ouvir bastante, que é compliance, né, que é código de conduta, ética, enfim, uma série de questões que vêm a rebote nessa questão e que as empresas realmente estão revendo as suas políticas, né, precisam rever as suas políticas, precisam internalizar isso de uma forma cultural, né, como eu disse, desde a ponta até o CEO, o presidente da empresa. Mais um, Bruno, por favor. Gabi, por favor, mais um. Então, a gente está entrando no tema que eu mencionei antes, né, a questão da transparência, que é algo primordial quando a gente fala de governança corporativa, né? Talvez seja a palavra, assim, se a gente tivesse que escolher uma palavrinha, assim, se a gente fizesse aqui uma nuvem de palavras, né, que está muito na moda, a gente fatalmente enxergaria essas palavras que eu falei aqui antes, né? E a transparência talvez estivesse no topo dessa nuvem de palavras, né? Então, o que é ser transparente, né? A principal função desses relatos é comprovar a origem desses dados, né? Da onde vêm essas informações, né? Como é que a gente compõe isso? Como a gente rastreia essas informações? Então, elas podem ser comunicadas, né? Conquistas e pontos a serem melhorados, né? Então, como eu disse, não só relatar eventos que foram bem sucedidos, mas também alguma carência, uma deficiência pontual e momentânea da empresa para que isso seja corrigido. Então, isso também traz muito essa vertente de transparência, né? Ela deve estar presente na comunicação de todas as partes interessadas, né? Então, assim, essa comunicação tem que estar disseminada entre clientes, entre acionistas, colaboradores, todas as partes interessadas, stakeholders envolvidos nesse processo. Então, essa comunicação então é considerada ética e responsável, né? Quando a gente consegue entronizar todos esses conceitos que a gente mencionou aqui antes, né? Então a gente entende que a gente está falando de uma empresa transparente, ética, com essa responsabilidade corporativa em alta, né? Então agora eu passo a palavra para a Bruna, que vai falar um pouquinho da gente, para a gente também, vai dar continuidade um pouco desse tema, falar um pouquinho dessa coisa da transparência, né? E a gente volta a se falar com eventuais perguntas enfim, uma melhoria em determinado tema que possa ter passado aqui. Rodrigo, antes de você ir e da Bru entrar, eu acho, vamos aproveitar aqui que a gente está fazendo esse momento de troca. A gente teve uma pergunta bem interessante aqui no nosso Q&A. O Carlos Alberto da Silva, ele perguntou, né, se a governança corporativa contribui para aumentar o valuation da empresa, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque eu acho que está bem ligado aí ao assunto. Carlos Alberto, obrigado pela pergunta. Total aderência ao tema, tá? A gente passa por algumas due diligências, tem algumas coisas que a gente também trabalha dentro do Bureau Veritas, e essa questão está totalmente atrelada. O valuation avalia também questões estratégicas da companhia, também não, talvez em sua maioria, as questões estratégicas da companhia. E quando a gente fala de questão estratégica, hoje está enraizado a questão de ESG, né? Como eu disse, isso vem nessa cascata de iniciativas, né? E está totalmente atrelado a essa questão, como eu disse, agregando valor, né, às corporações. Hoje em dia acaba sendo meio que quase que expurgada, né, as corporações que não mantêm esse tipo de conceito, esse tipo de política dentro da sua companhia, né? Então, são coisas que estão absolutamente interligadas e se falam sim, tá? Com certeza. Sim. Principalmente o G do ESG, né, que foi o que o Rodrigo passou aqui, porque o valuation com certeza está atrelado à percepção ou não de risco que os investidores têm.
E é muito difícil você não achar que uma empresa tem risco se ela não tem transparência com os dados, né? Se aquilo que ela está demonstrando, que parece ser uma empresa sadia, né, financeiramente, não tem essa rastreabilidade. Governança diz respeito também à visão estratégica, que foi o que o Rodrigo comentou, o processo sucessório, então tudo isso faz parte. Acho que até os investidores viam isso antes de ter essa roupagem que tem agora, né, que está entrelaçada com o ESG. Vou dar continuidade, então, né, e me apresentar. Eu sou a Bruna, sou do time comercial de sustentabilidade aqui do Bureau Veritas, sou engenheira e mestre em tecnologias ambientais de formação, né, então o início da minha trajetória profissional começou aí, mais focado na parte ambiental, de serviços ambientais, resíduos, tratamento de efluentes. E hoje em dia eu atuo com toda essa gama aí, né, de ESG, junto com o Bureau Veritas, tratando junto com o cliente soluções para relatório de sustentabilidade, gestão e estruturação ESG, né, a questão de mudanças climáticas também. E hoje também tenho uma missão aí especial de ser a voz da Nádia, que está com a gente também, né, fazendo esse background aqui. E eu vou seguir aqui o fio que o Rodrigo começou. Eu acho que pode passar o slide. E a gente continua falando de comunicação transparente, mas tendo em vista toda essa questão, né? Já que a empresa pensou e realmente está engajada com as questões ESG, tem uma estrutura sólida em governança, como que ela transmite para os seus stakeholders que essas ações são verídicas, como que estão gerindo os riscos e que está atuando nas questões ESG. É necessário ter uma dinâmica aí de divulgação, né? E de demonstrar essa transparência, todo esse engajamento, né? Todas as iniciativas, elas têm que ser públicas para aquele público que é de interesse das empresas. Então, o principal recurso aí são os relatos, né? Relatos de sustentabilidade, que em geral, para as empresas construírem, né? A gente vê ali muitos relatórios depois de publicados, e aquilo é só a ponta do iceberg. A gente tem um processo, uma jornada bem longa ali para se construir todos aqueles relatórios, tem uma série de diretrizes, e hoje em dia a gente tem alguns padrões e frameworks, que eu não sei se vocês já conhecem, eu imagino que sim, mas são os GRI, SASB, TCFD, e todos esses eles podem ser utilizados para dar um guia, né, ser um norteador de como reportar os dados indicadores ESG. Pode ir para o próximo, Gabi. Isso. E daí, como que é construído, né, de forma geral, esses relatórios, relatórios sustentáveis, né? Ele precisa ter alguns pré-requisitos, é uma ferramenta para relatar o desempenho socioambiental, econômico, de governança da empresa e também divulgar as práticas sustentáveis. Geralmente, vai ser considerado um período ali de um ano, então depois que teve todo aquele ano, né, de iniciativas, de já ter os dados consolidados, se inicia essa maneira de reportar esses dados para o mercado. Com certeza é um diferencial de mercado, né, que é uma forma de divulgar para todas as partes interessadas, como acionistas, clientes, parceiros e colaboradores. Bom, para construir, né, o relatório de sustentabilidade, é necessário primeiro fazer o levantamento dos stakeholders, então entender ali quem que é meu público alvo, né, quem que é o público relevante ali para o funcionamento da minha empresa,
E daí a gente tem uma infinidade, né? Às vezes a gente pensa como princípios só clientes, mas a gente tem a cadeia de valor toda, né? Tem a questão da comunidade local, os órgãos de governo, né? Os acionistas. Então, dentro de todos esses papéis com que as empresas interagem, quem são os que de fato são relevantes ali para a empresa. Depois disso, é importante entender e ouvir desses stakeholders quais temas de ESG são relevantes para eles. Para quê? Para justamente alinhar as expectativas, né, e a empresa poder direcionar a sua comunicação e passar ali o que realmente é relevante, o que os stakeholders querem saber daquela organização em termos de ESG. E esse resultado, né, ele se consegue através da matriz de materialidade, que é a definição dos temas materiais. Tendo isso, né, essa visão macro de quais são os temas materiais, é importante ter a forma de publicação, né, escolher se a empresa vai fazer uma publicação com base, né, no GRI mais abrangente, que vai ser todos os indicadores ali, ou os essenciais, que seria a escolha, né, uma forma que muitas empresas decidem por ela quando está iniciando, né, esse processo, até para se entender como que estão os dados, e daí ter uma jornada de melhoria contínua em relação a esse tema, e escolher ali quais são os indicadores reportados. Depois, a compilação das informações, propriamente dita, elaboração e diagramação do relatório de sustentabilidade. Então, é um negócio bem complexo, né, que a gente fala de dados, mas também é importante que esses dados contem uma história, né, não seja dados de ESG jogados, mas eles têm que estar alinhados ali com a cultura da empresa, com a história, com as conquistas, né, e também alinhado com a comunicação para aqueles stakeholders. Então, é muito importante essa parte de diagramação e de elaboração da narrativa. E, por fim, a campanha de divulgação, né? Qual que é o melhor canal ali para divulgar e para trazer, né, luz aí a esse material que foi elaborado com bastante trabalho, com bastante engajamento das equipes. Pode passar. Bom, e daí, seguindo essa receita e tendo esse relatório de sustentabilidade, é importante pensar, né, que precisa ter alguns requisitos básicos e importantes ali. No final, a gente precisa ter um material que faça sentido com uma linguagem simplificada e acessível, né, que os stakeholders tenham ali acessibilidade, tenha facilidade de entender o que está querendo dizer aquele material, ter a transparência, e quando a gente fala de transparência, é muito focado também em trazer, assim, como que foi obtido aquele dado, se está falando, por exemplo, de emissões. Nossa empresa é carbono neutro, mas é carbono neutro em relação a quais unidades da empresa, que escopo, né? Como que você chegou a essa conquista e conseguiu uma neutralização, quais iniciativas, para que os stakeholders tenham ali uma maior confiança no que está sendo passado. E a comparatibilidade também, né? Comparabilidade, que é um dos principais objetivos do framework, porque por mais que a cultura, a comunicação seja diferente, né? Cada uma ali vai ter o seu toque, mas os dados eles vão estar disponíveis de uma forma com que os acionistas, por exemplo, os clientes consigam comparar empresas diferentes do mesmo segmento, por exemplo.
até para entender qual que é a performance em relação a um ou outro indicador. Pode ir para o próximo, Gabi. E daí, na construção, né, desse relatório de sustentabilidade, é importante que se tenha uma equipe multidisciplinar atuando, né, porque a gente está falando de vários temas ali. Então, para garantir que tem especialistas da parte ambiental, social, de governança, que tenha um mapeamento de requisitos e tendências regulatórias aplicáveis. Então, cada segmento vai ter aquele tema que os espectadores que esperam, né, encontrar ali no relatório, então precisa dar uma luz para essa questão. Ações adotadas para mitigar riscos, né? Então, como a gente está falando em governança, em comunicação transparente, é importante que esse relatório ele traga, né, os highlights positivos, que com certeza vai ter, né, nas empresas que estão ali numa jornada de sustentabilidade, mas que seja sincero com a sociedade também e traga aqueles pontos que ainda precisam de ações, impactos ambientais que precisam ser mitigados, mostre como que isso está sendo feito, se uma meta, por exemplo, do ano anterior não foi, né, conquistada durante o ano, o que aconteceu, às vezes não foi, né, um zelo, mas foi uma questão global ali, um cenário econômico-financeiro, e trazer tudo isso para que cada vez se fortaleça mais essa questão da confiança. E análise de recomendações, né, de iniciativas, que nem Impacto Global da ONU e tudo mais. Bom, agora pode trocar. Bom, daí, no contexto ESG, né, para a questão do relatório de sustentabilidade, a gente falou um pouquinho, né, dos frameworks que tem, que são os GRI, os SASB. É interessante também ter um benchmarking, além de todo esse processo interno, né, de estruturação, de construção mesmo, de olhar os stakeholders, elaborar matriz de materialidade, buscar junto com empresas do mesmo segmento, por exemplo, quais são as principais iniciativas de sustentabilidade. E a coleta e análise dos indicadores, né, da elaboração do relatório pode ser feito tanto de forma interna quanto por consultoria, e avaliar ali os principais desafios, riscos e oportunidades. Então, e geralmente, né, nesses relatórios, que nem eu comentei, não são só os indicadores, mas é toda uma narrativa da história daquele ano, né, do que aconteceu de importante para a empresa. Então, tem muito entrevistas com lideranças, gestores de diferentes áreas, para trazer, né, a visão, o engajamento daquele cenário. Nesse contexto todo, né, e até do que eu falei dos últimos slides, é muito interessante a gente observar que a elaboração do relatório de sustentabilidade é importante para a comunicação, só que ele não é o único fim, né? Porque toda essa trajetória vai fazer com que a empresa vai amadurecendo e se conhecendo melhor em relação a quais são os principais pilares em ESG, quais são as principais oportunidades, riscos, entende como que os stakeholders esperam, né? Quem são esses stakeholders, entendem como que está o segmento em relação à sustentabilidade. Então, é um estudo muito rico para a empresa se conhecer e estruturar cada vez mais essa jornada ESG. E, além disso, né, tem como resultado esse relatório que vai trazer de forma sucinta todos esses resultados. Pode passar, Gabi.
aqui os benefícios, né, de relatar, eu acho que eu e o Rodrigo até falamos muito sobre isso no decorrer da apresentação, mas você identifica gerenciamento e gerencia os riscos e oportunidades, né? Aumento da reputação, demonstra as políticas ESG, valoriza e protege a marca e tem mais atratividade do cliente. Pode passar. E daí, né, quando a gente pensa na questão de estratégias e de sustentabilidade e gestão, né, com governança ESG, é muito uma jornada e sempre tem um passo além. E o passo além, né, para esses relatórios, para trazer mais credibilidade, é a asseguração dos relatórios, que são os conhecidos ASRs, que seria a verificação dos dados do relatório de uma organização por meio de entrevistas, de evidências, baseando-se na norma ISE 3000, que é uma norma que direciona, né, como que devem ser feitas as assegurações de informações não financeiras. Então, isso demonstra o comprometimento da empresa em divulgar informações transparentes. Então, ela se põe à prova, né, antes de divulgar isso para a sociedade. Fiz, estruturei todo o meu relatório de sustentabilidade, e agora eu quero uma terceira parte para garantir, né, que esses dados são confiáveis, têm transparência e têm rastreabilidade. Pode passar. Os benefícios da verificação, né, dos relatórios é a identificação de gerenciamento dos principais riscos e oportunidades, aumentar a reputação perante as partes interessadas, a melhoria do valor da marca e da imagem, né, que melhora a competitividade, e as múltiplas normas e melhoras de práticas inclusas. Então, assegurando, né, um relatório de sustentabilidade, você acaba tendo a visão de uma outra pessoa especialista que já teve acesso a vários relatórios, que conhece a fio ali os frameworks para fazer esses relatos, e a consequência disso é trazer cada vez mais insights, né? O que pode ser melhorado para os próximos anos, aumenta a reputação, né? Porque os stakeholders veem que é um selo a mais ali para aquele relatório que garante essa transparência. Pode passar o slide, por favor. As etapas, né, quando a gente faz esses serviços de asseguração de relatório, a primeira etapa é a avaliação do conteúdo do relatório de sustentabilidade, quanto aos principais clarezas de informações. Então, um ponto muito importante, né? Como que a gente se organiza ali em relação a time? Fechou o ano, no início do ano tem esse processo, né, de construção ali do relatório. Tá para finalizar, tem pelo menos todo o conteúdo técnico ali pronto, ele já pode ser avaliado e assegurado para quando for publicado já ter a asseguração, né? E esse processo de asseguração, né, depois que avalia o conteúdo do relatório, tem as entrevistas com os responsáveis, né, por quem trouxe esses dados, então, dados de meio ambiente, né, quais são as áreas ali responsáveis, parte de social, de pessoas, diversidade e inclusão, o que cada setor reportou, e, né, a equipe busca as evidências de como foram calculados aqueles indicadores, quais foram as fontes de dados. Daí a gente traz um apontamento de ajuste, se necessário, então tem essa questão ainda, né, para melhoria ali do relatório, trazer quais são os pontos que podem ser melhorados ainda para aquele ano, e depois tem a emissão da declaração e verificação. Uma questão importante é que tem 2 níveis de confiança para a seguração do relatório de sustentabilidade.
Um é o limitado, é o muito comum, assim, praticado no mercado, né? Que ele vai garantir a rastreabilidade dos dados e tem a asseguração razoável, que daí ele vai se aprofundar, né? Vai ter uma amostragem maior e tudo mais, e vai focar ali na exatidão daqueles dados. Pode passar? Bom, a seguração é um serviço que a gente faz muito aqui no BV, né? Eu, como área comercial, vejo que tem bastante recorrência também, muitos clientes acabam retornando ano a ano porque entendem a importância disso, né? Como transparência e também como melhoria contínua ali. Então, a gente tem mais de 195 anos de mercado, tem a confiança e a credibilidade da marca, né? Expertise nessa questão de asseguração e a garantia de transparência em todas as etapas do processo de divulgação de informações. Eu acho que com isso a gente finaliza, né, a parte de apresentação, Gabi. Muito bom. Muito obrigada, Bru e Rodrigo, né, por esse momento aí de compartilhamento de conhecimento com todos nós. Eu sempre saio daqui com a aula dada, né? Mas está tendo uma conversa aqui entre o Marcos Maurício, né? A Nádia já começou aqui a dar algumas respostas para ele, porque ela está sem voz mesmo, né? E está bem interessante o assunto que ele levantou, né? E aí eu queria que vocês contribuíssem aí também. Eu acho que é interessante para o pessoal que está aqui, porque ele voltou alguns steps, né? A gente está aqui falando da asseguração do relatório, né? Mas ele perguntou, né, quais estratégias que as organizações podiam adotar para equilibrar esses pilares, né, de ESG, considerando aí os stakeholders que têm demandas crescentes, como meu fornecedor quer isso, meu cliente quer aquilo, meus colaboradores querem outra coisa, né? Garantindo aí que você vai ter uma abordagem sustentável. A Nádia sugeriu aqui, né, a governança mesmo, um foco em uma governança robusta, né, com políticas, procedimentos, né, de engajamento desses colaboradores, que pode ajudar nesse equilíbrio, né? E aí falou da materialidade, né, que seria o passo inicial aí para a gente começar a construir essa estratégia ESG, né? Com foco ali maior dentro do pilar de governança inicialmente. E aí ele falou que isso é muito difícil, e de fato pode ser difícil, mas eu queria que vocês me falassem se é tão difícil assim, né? Se não dá para a gente simplificar, porque a sensação que eu tenho de todas as conversas que a gente tem aqui dentro do BB, com interações que a gente tem com alguns clientes, é que muitas vezes a gente tem ali o mito de que sustentabilidade é algo muito difícil de se fazer, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Rodrigo, Bruno, e aí Nádia pode escrever aí que a gente traz a sua voz aqui pro pessoal. Vocês podem acompanhar isso dentro do Q&A também, tá bom? E podem fazer mais perguntas, fiquem à vontade, a gente tem uns minutinhos aí ainda. Legal, Gabi. Bruna, se me permite só complementar um pouquinho também a fala da Nádia para essa boa pergunta que foi feita para a gente. Eu acho assim, a gente como auditor, como consultor, né, como especialista da área, uma coisa que me chama muita atenção quando eu vou analisar, enfim, essa agenda ESG de uma empresa, de uma corporação, é o organograma da empresa, né? Então, assim, isso já mostra muito para mim, para a gente, né, que trabalha nessa área. Porque quando a gente tem uma caixinha lá destacada, por um exemplo, uma diretoria de sustentabilidade, a gente entende que a empresa está olhando para isso com um carinho maior, entende? Tem muitas empresas que têm aderido a essa moda, né, ESG, e aí então acabam juntando o tema a um outro setor da empresa que já roda, justamente entendendo que isso é tranquilo de ser tocado, né? Então, geralmente, sei lá, o gerente administrativo, muito comum a gente ver isso, né? A gente auditando vê isso, né? É o gerente financeiro e de sustentabilidade, né? Gerente de administrativo barra sustentabilidade, gerente de meio ambiente barra sustentabilidade, ou ESG, né? Acabam juntando um pouco esses temas e, apesar de eles serem complementares, eles são bastante distintos, né? Então, assim, a gente entende assim que o meio ambiente, há 20 anos atrás, a gente falava muito na parte ambiental, né, na parte de meio ambiente. Depois disso, veio a questão do ISD, englobando o meio ambiente, porque a gente está falando de meio ambiente, mas está falando de social
e de governança também. E maior ainda por fora disso tudo, tem a questão da sustentabilidade, né? Que é justamente isso, né? A junção de todos esses pilares, né? Do dia a dia corporativo e da sociedade como um todo, né? Então, é muito importante isso, a gente identificar no organograma da empresa a atenção que é dada pela empresa para essa linha, né, de sustentabilidade, de SD, enfim, que é traçada, né, para a desenvoltura disso. Uma outra ferramenta importante também que traz isso para facilitar, né, essa disseminação dessas informações é a criação de um comitê específico, por exemplo, um comitê de sustentabilidade, um comitê de SD, que a gente tem um fórum específico para tratar do tema, entende? Porque, de novo, né, empresa é muito comum a gente, no meio de uma reunião, sei lá, administrativa, e vai lá com uma linha lá na ata e fala alguma coisa referente ao tema de meio ambiente e acha que está falando de SD, de sustentabilidade, né? Então, assim, o dia a dia acaba engolindo a gente, né? A gente sabe disso, todo mundo que trabalha em corporação aqui sabe que o dia a dia atropela nossas ações, a gente acorda com planejamento matinal aqui que na hora do almoço já mudou tudo, né? Então, assim, a gente acaba não tendo essa percepção. Quando a gente cria um olhar específico para o tema, que é, por exemplo, uma periodicidade, pode ser, sei lá, bimensal, tá? Que seja, mas quando a gente trata isso num fórum específico, né? Um comitê de sustentabilidade, um comitê de SD, enfim, a gente acaba tendo aquelas 2 horinhas ali de tensão total ao tema, e a gente consegue destrinchar quais são esses problemas, né? Então, assim, a gente fala, por exemplo, partindo um pouquinho para a prática, né? Quando a gente fala de revelar resultados da companhia, os resultados bons, legal, todo mundo consegue planilhar isso e mostrar isso. Mas quando a gente fala, por exemplo, de algumas melhoria de meta, por exemplo, na questão da diversidade, que é um tema que tem bastante alta, né? Mulheres na liderança, algo desse tipo, né? O índice de mulheres líderes, né, na corporação. Então, é muito comum a gente ainda encontrar um tipo de carência no sentido desse equilíbrio, dessa equidade nas empresas, né? E não tem vergonha nenhuma de ser falado isso, né? A gente está aprendendo, é um movimento novo, quer dizer, novo de 20 anos para cá, né? E a gente está aprendendo com essas informações e em que momento a gente falaria disso no dia a dia, entendeu? Então, é muito difícil. Quando a gente cria um comitê específico, acho que é uma coisa que clareia muito a nossa mente nesse sentido, né? A própria questão de onboard, né, com colaboradores que estão chegando na companhia, para a gente poder nivelar essas informações. Então, a gente sabe que pessoas chegam com níveis culturais, não referente à cultura especificamente dita, mas a parte técnica da coisa, né, com níveis diferentes. E quando a gente, num onboarding, pode nivelar isso, né, fazer uma apresentação de SD, mostrar qual o papel daquela função que esse cara está entrando, né, para exercer, os desdobramentos daquela função dentro do relatório de sustentabilidade. Então, assim, a gente acaba trazendo essa cultura para a empresa, né? Então, assim, é só um pouco da amarração do que a Gabi comentou da resposta da Nádia. Eu acho que essas talvez sejam essas 3 coisas que eu citei rapidamente aqui: um organograma, né, uma caixinha específica para quem cuida desse tema, o comitê de sustentabilidade e, por exemplo, o onboard. Assim, são algumas iniciativas que ajudam a cultura da empresa, né? Entronizar a cultura da empresa dentro do meio corporativo, né? Legal. Legal. Eu queria fazer um comentário também, uma reflexão. Eu concordo muito com o que a Nádia colocou ali, com o que o Rodrigo trouxe. Quando eu vi de primeira, eu pensei em matriz de maternidade também, a questão de criação de comitê, mas é importante a gente trazer para a realidade, assim, do dia a dia, de uma empresa que tem vários assuntos para tocar. A gente passou em 1 hora vários assuntos, né? E quando a gente fala ali de uma empresa que está fazendo a asseguração do seu relatório razoável, que é o mais completo, né, mais profundo. Às vezes a gente está falando de uma história, de uma jornada de sustentabilidade de 5, 10 anos. Então, não precisa ter essa ansiedade, né, essa aflição. Eu também tenho muita, cada vez que eu vejo uma palestra, um curso, principalmente em carbono, por exemplo, eu fico desesperada, meu Deus, não vai dar tempo, a gente está com uma urgência, mas as coisas precisam ser bem estruturadas e com muito bem elaborados no começo para que isso tenha estrutura e que vá rodando, né? Então, talvez agora
não seja o momento de um relatório de sustentabilidade, mas a gente pode começar a fazer um diagnóstico ESG, para começar a ter um olhar de quais são os pontos mais desafiadores. Daí segue para uma materialidade, um, um olhar de benchmarking setorial. Daí tem todos esses dados, quem sabe no ano que vem vamos fazer a compilação disso em um relatório de sustentabilidade. Daí vai ter vários entraves, porque vai precisar de vários dados, às vezes vai ver que dentro de casa, né, a forma com que esses dados são gerenciados não está da melhor, então a gente vai fazer um parênteses e cuidar disso, que é importante para todas as áreas da empresa, para daí seguir essa jornada e a gente conseguir ter um relatório de sustentabilidade bem embasado e verificado. Ou seja, voltando lá para o lance do valuation, quando a gente vai olhar para a sustentabilidade, a gente vai ter ganho em todas as áreas. É isso que você está me dizendo, né? Porque se eu vou começar a encontrar os buraquinhos e os pontos de melhoria, eu vou conseguir ter mais efetividade, vou conseguir ter mais, gerar mais valor para todos os stakeholders, né? Porque aí você passa a ouvir teu cliente, né? E aí, quando você passa a ouvi-lo, ele passa a engajar mais com você e você cria aquilo que a gente todo mundo está buscando, né, que é ter relacionamento, né, muito mais do que um processo de compra e de venda, seja um produto ou um serviço, é ter uma relação duradoura aí com os clientes, e que bom que o ESG está aí para ajudar o planeta, né, e ajudar essas relações que a gente constrói junto também. Gostei bastante. Será que mais alguém tem alguma pergunta? Acho que não. Pessoal, vocês querem trazer mais algum ponto? Acho que a gente já está finalizando, fizemos aqui 1 hora, que já quero, antes de terminar, já agradecer, né, mais uma vez aí a participação de vocês. Imagina, Gabi, da minha parte também agradecer a oportunidade de novo, né, estar trocando informações aí com pessoas da área ou nem pessoas que têm interesse, né, em ingressar na área. Então, assim, é muito legal poder trocar experiências, informações, né, e dizer que a gente está disponível aqui mesmo após a webinar para trocar essas informações, enfim, e responder as questões que ainda surgirem. Perfeito. Obrigada. Certo, da minha parte também agradeço a participação de todos. A gente sempre fica muito à vontade, né, vendo os nomes aqui, é uma mistura de colegas de trabalho, de clientes, de pessoas da área interessada. Então, acho que é muito rico. Eu acho que é um tema que assim, a gente traz o que pode dentro desse tempo, mas sempre tem muita coisa a ser explorada, a ser estudada. Nádia tá ali, ela balançou a cabeça, ela tá com a vozinha bem ruinzinha, gente, por isso que ela não tá aqui falando com vocês, mas muito obrigada, Nádia. Ela ajudou a gente aí na construção do conteúdo, nas respostas, então, sempre um prazer poder contar com profissionais tão bem qualificados como vocês. Eu aprendo muito. Muito obrigada.